Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Paz seja com todos, amém? Quão privilegiados somos nos reunirmos na presença do nosso Deus, para dedicarmos esse momento para adorar a Ele, para exaltar a Ele e para bendizer a Ele. Eu convido a igreja a abrir a sua Bíblia aí, no livro de Salmo 37. Aleluias. Salmo 37. Queridos, diz assim a palavra do nosso Deus: não se aborreça por causa dos homens maus, e nem tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do teu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo, e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal, pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Olha como maravilhoso é o nosso Deus, queridos. Confie no Senhor e faça o bem, e você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do teu coração. Confiar no Senhor, querido. Esperar com paciência no tempo do Senhor. O quanto nos falta essa palavra, paciência. E o Senhor ele ainda nos adverte, olha, evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva o mal. Esperar com paciência no Senhor. Descansar com paciência no Senhor. Paciência é uma virtude que nós devemos praticar dia a dia, queridos. Perdemos a paciência por pouca coisa. E o salmista, ele já advertia isso há quantos e quantos anos atrás. Não andeis ansiosos por causa alguma, por coisa alguma. A ansiedade já atacava aqueles que viveram nos primórdios dessa palavra. E hoje lutamos contra esse mesmo mal, queridos. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Esperar com paciência no Senhor. Que possamos esperar no Senhor. Que possamos nos espelhar no Senhor. E buscar mais no Senhor. O que nós temos feito para praticar as boas obras do Senhor? Será que eu jejuo? Será que eu levanto às 3 da manhã para meditar na palavra, para orar, para interceder pela vida de alguém? Será que eu medito na palavra? Será que eu perco, olha só, eu perco um tempo para meditar na palavra? Olha que coisa, queridos. Quando você mergulha na palavra não é tempo perdido. É o Espírito Santo que começa a falar no teu coração. E o Espírito Santo de Deus só te traz à mente aquilo que você viu. Então medite, busque no Senhor, espere no Senhor, porque o mais Ele fará. Tiramos esse tempo para adorar ao Senhor, e que possamos entregar o nosso melhor ao Senhor, porque nada pode parar a voz de um adorador, e o Senhor está à procura de adoradores, que você possa adorar ao Pai em espírito e em verdade nesse momento, aleluias. Vamos com alegria celebrar o Senhor então, entregar o nosso melhor. Querido Deus, Pai de poder e glória, nós te rendemos graça, nós te exaltamos, nós glorificamos o teu nome,
Obrigado por esse momento em Tua presença, meu Pai. Obrigado pelos Teus feitos, pela Tua graça, pelo Teu perdão, pela Tua misericórdia, meu Pai. Que o Senhor venha tomar o Teu lugar de destaque em nosso meio, Senhor Jesus. Vem brilhar com a Tua luz, ó Pai. Que o Senhor venha, meu Pai, nos invadir, ó Pai. Que nós possamos transbordar de Ti, Senhor Jesus. Repreende todo o mal, tudo aquilo que não provém de Ti, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Que haja cura, libertação, meu Deus. Que vidas possam se dobrar aos Teus pés, ó Pai. Vem com o peso da Tua glória sobre nós, ó Pai. Queremos muito mais de Ti, esperamos em Ti, meu Pai. E buscamos em Ti, Pai. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Declare isso mais uma vez. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Oh, aleluias. Pai, eu quero contemplar Tua glória e majestade. Pai, eu quero Te adorar em espírito, em verdade, não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero Te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno e sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono, pra Te adorar, Senhor. Leva-me, oh, leva-me à sala do trono, pra Te adorar, Senhor. Pra Te adorar, Senhor. Pra
te adorar. Foi para isso que nascemos, queridos. Para adorar ao Senhor, para bendizer ao Senhor, para testificar as suas boas obras em nossas vidas, aleluias. As palmas adoram ao Senhor. Queridos, o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. E o Senhor, Ele se agrada dos justos. Ele não deixa um filho seu desamparado em meio à luta, em meio à guerra, querido. O Senhor está para aqueles que o receberam. E recebemos o Senhor. E aceitamos o Senhor. E Ele nos toma pela tua mão direita e fala: filho meu, não temas, porque eu sou contigo. Independente da situação que você está. Porque o Senhor nos resgatou dos lugares mais remotos da terra. Ele nos tirou dos lugares mais remotos da terra, onde as pessoas falavam: não vai dar mais, não tem jeito. O Senhor tirou, levantou e fez um novo vaso de honra, de glória. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo um rio pra me dar a vida. E esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo um rio pra me dar a vida. E esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, sou teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Então usa-nos, Senhor. Usa-me, sou teu milagre.
Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aleluias. Você pode aplaudir aquele que vive? Querido, se tem uma coisa que o Senhor agrada em nós, é quando nós louvamos a Ele. Que você possa adorar a Ele em verdade e em espírito. Que você possa entregar o seu melhor ao Senhor. Porque o que faz a diferença é o que faz diferente. Seja diferente. O Senhor criou milhões e milhares, mas com a digital diferente, porque você é exclusivo do Senhor. Você é diferente. As suas atitudes têm que ser diferentes. O seu andar ele tem que ser diferente. O seu falar ele é diferente. O seu caminhar, o seu olhar ele é diferente, porque você é diferente. Você é imagem e semelhança do Deus Altíssimo. Então entregue o seu melhor a Ele, porque Ele te fez com o melhor dEle. Ele te fez com o melhor dEle. Vim para adorar-te, vim para dizer que eu te amo, ó Pai, e és tudo para mim, e eu exalto teu nome, eu exalto teu nome, eu exalto teu nome, ó Pai. Declara isso mais uma vez. Vim para adorar-te, vim para dizer que eu te amo, ó Pai, e és tudo para mim, e eu exalto teu nome, eu exalto teu nome, eu exalto teu nome, ó Pai. Vim para adorar-te, vim para dizer que eu te amo, ó Pai, e és tudo para mim, e eu exalto teu nome, eu exalto teu nome, eu exalto teu nome, ó Pai. Deus. Abra a palavra de Deus no livro de Números, no capítulo de número 21, aonde leremos a partir do primeiro versículo. Números, capítulo de número 21, a partir do primeiro versículo. A vitória sobre o rei de Arade. Amém? Diz assim a palavra de Deus para nós:
quando o rei cananeu de Arade, que vivia no Neguebe, soube que Israel vinha pela estrada de Atarim, atacou os israelitas e capturou alguns deles. Então Israel fez este voto ao Senhor: se entregares este povo em nossas mãos, destruiremos totalmente as suas cidades. O Senhor ouviu o pedido de Israel e lhes entregou os cananeus. Israel os destruiu completamente, a eles e às suas cidades, de modo que o lugar foi chamado Hormá. Partiram eles do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho, e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos esta comida miserável. Então o Senhor enviou serpentes venenosas. Quem enviou? Que morderam o povo, e muitos morreram. Quantos morreram? O povo foi a Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Sentado como vocês estão, feche os seus olhos, curve sua cabeça em reverência à presença do Espírito Santo do Senhor, deixe o seu coração bem aberto. Pai amado, Deus Santo, Deus poderoso, ó profundidade da riqueza, tanto do conhecimento quanto da sabedoria. Estamos aqui, Pai, porque o Senhor nos trouxe. Estamos aqui, Pai, porque assim te aprouve. E nós te rendemos glória, Pai. Obrigado, Senhor. Fala conosco, Senhor. Nos ensina. Libera, Pai, o dom da palavra do conhecimento e fala conosco, Senhor. A honra é toda sua. A glória é toda sua, a obra é toda sua. Sê conosco, Pai. Sê com nossa igreja, Deus. Sê com o nosso pastor Fernando, Pai. Sê com toda a membresia. Abençoa-nos, Pai, poderosamente com a Tua presença. Que tudo se cale e o Teu Espírito fale conosco. Abra os nossos ouvidos espirituais. Precisamos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus, e quem crê, diga amém. Dá um glória a Deus com alegria. Que coisa interessante essa passagem. O povo de Deus tinha sido retirado do Egito, e estava sendo levado para Canaã, estava no meio do caminho, e disse que um rei cananeu ficou sabendo que o povo de Deus estava vindo pelo caminho. O rei cananeu, espiritualmente, inimigo de Deus, inimigo do povo de Deus, ficou sabendo que o povo de Deus vinha por onde? Pelo caminho. E foi até eles. E alguns se tornaram prisioneiros. E foram aprisionados aonde? No caminho. Alguém contou para o rei? Não. A palavra diz que o rei cananeu ficou sabendo que o povo de Deus vinha pelo caminho. O caminho, na direção certa. O povo de Deus caminhava na direção certa. E o inimigo do povo de Deus ficou sabendo e foi até o caminho e aprisionou alguns. Contextualizando com a nossa vida,
não é diferente espiritualmente. Estamos no caminho, estamos andando no caminho, estamos indo na direção que o Senhor determinou, mas o inimigo de nossas almas costuma aprisionar muitos no caminho. Isso tem que mexer comigo, tem que mexer com você. Não está falando de desvio, está falando de prisão do inimigo, do povo de Deus no caminho. E por que que o povo foi aprisionado no caminho? Porque faltou estratégia, faltou vigiar, faltou renunciar, faltou dar valor àquilo que Deus confiou. Por que será que o inimigo, um rei inimigo, foi capturar o povo de Deus? Para quê? Buscando bens? Não. Se o Senhor conservava suas vestes e seus calçados, porque não tinham outros? Se o Senhor fazia o maná descer do céu para alimentar o seu povo, e eu não estou falando de lamentação ainda, não estou falando de resmungação ainda, não estou falando de desvalorização ainda, não estou falando de falta de perceber o pouco que Deus dá para você glorificar e Ele transformar em muito. Por que será? Só com um motivo: matar guerreiro e aprisionar mulheres e crianças. Mas aqui a palavra não está falando de morte, está falando de prisão, que aprisionou muitos, aprisionou guerreiros, aprisionou mulheres, aprisionou crianças. Com qual propósito? Escravizar, usar. Mas aonde que eles foram pegos? No caminho. Quantos e quantos de nós estamos sendo aprisionados no caminho que Deus confiou para andarmos livres? Quantos de nós estamos aprisionados por não gerar estratégia, por não renunciar, por não ser forte a determinadas tentações? Por quê? Porque o Senhor fala que antes de nós orarmos, nós precisamos vigiar. Quem não vigia não tem estratégia. Quem não vigia não aprende a renunciar. Quem não vigia diz: essa tentação é mais forte do que eu. E a palavra diz que nunca virá tentação sobre nós, que nós não possamos suportar. E se permanecermos firmes em meio a ela, o Senhor dá o escape. A tentação deixa de vir? Não. Mas nós podemos resistir? Sim. E ela vindo, é no meio dela que, se permanecermos firmes, o Senhor dá o escape. E por que aprisiona no caminho? Porque ele é como um leão que ruge ao derredor, buscando a quem ele possa tragar, não quem ele quer, mas quem ele puder. Quem não vigiar vai servir de mau exemplo dentro da igreja, para muitos falarem: de que adianta estar na igreja? Vai usar muitos para estar dentro da igreja, trazendo o que Deus mais abomina: fofoca, contenda, facções. No caminho, aprisionado. E o Senhor fala que Ele vem como um leão que ruge ao derredor. Mas se permanecermos firmes e resistir, Ele o quê? Fugirá. Fugirá de nós. Não estará conosco. Mas não desistirá de tentar tirar muitos, como Ele consegue tirar, em pleno caminho. Mas o interessante é que o povo de Deus, que tem conhecimento da palavra, que sabe que a carne é fraca e que o espírito está pronto, permanecendo em oração, mas vendo que algo está errado, que algo não evolui, está no caminho, mas não anda, está olhando para frente, mas não vê. Ele percebe que o socorro vem do Senhor, porque quem nos ensina o caminho é o Senhor, e clama a Deus.
no meio, onde muitos foram aprisionados, houve um clamor, nós lemos aqui: se o Senhor for conosco, derrotaremos os cananeus e destruiremos as cidades. Está no caminho? Está enfraquecido? As coisas não vão bem? Não está entendendo? Vigiou? Está atento? Se ligou? Estratégia e clama, porque ao clamar diz a palavra que o Senhor ouviu. E ao ouvir, diz a palavra que o povo de Deus, no caminho, derrotou todos os inimigos, destruiu todas as cidades, e aquele lugar passou a chamar Onrá, que em hebraico significa lugar devastado, lugar condenado. Quando alguém quer te tirar do caminho, Deus condena ele. Quando alguém quer te tirar do caminho, Deus é contigo e devasta quem tem essa intenção. Sabe por quê? Porque não foi você que escolheu a Jesus, foi Jesus quem te escolheu. E Ele não abre mão daqueles que o Pai lhe dá. Mas nós temos que aprender a valorizar isso. Nós temos que entender que no caminho, o inimigo fica revoltado. É no caminho que desagrada. Está uma coisa interessante, porque a gente vê em feriado praias cheias, cachoeiras cheias, estradas cheias, e a igreja vazia. Ué, então quer dizer que a Covid está na igreja? É a aglomeração da igreja que causa isso? Na igreja não pode vir. Aonde o Senhor ordena, congregai-vos. No caminho, estamos no caminho certo. Estamos ouvindo a palavra certa. Deus deu a vitória ao seu povo e libertou a todos e matou a todos aqueles que os perseguiam. E o que aconteceu? Faltou novamente vigiar, começou a resmungar, começou a lamentação. Começou a chamar o maná de comida miserável. Começou a chamar as coisas de Deus de perda de tempo. Foi dito, e nós lemos, aonde se falou: não há pão, não há água. Aqui tem pão, e a água flui. Não despreze o pão, valorize a água. É no meio do caminho que o pão e a água te sustentam. É no meio do caminho que o inimigo vem para te tirar exatamente daquilo que você precisa, entenda em espírito, do pão e da água. Quem não estiver no pão e não estiver na água, será aprisionado no caminho. Começou a resmungar, começaram a falar contra Deus e contra Moisés, começaram a falar contra Deus e contra a liderança. Deus se desagradou e autorizou serpentes para matar o seu povo. Está escrito aqui, ó. Deus autorizou. O Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram. Peraí. O inimigo atacou no caminho e aprisionou muitos. O povo clamou a Deus. Deus foi com eles, deu vitória e os colocou no caminho. E no caminho eles começaram a resmungar. E no caminho Deus enviou serpente. Presta atenção numa coisa. Deus o tempo todo nos forja. Porque quando Deus nos escolhe, Ele sabe quem nós somos. Agora, nós temos que nos aprontar através do pão e através da água.
porque Deus te conhece, e se Ele te chamou, Ele sabe que você é guerreiro, capaz de ficar de pé, e quem pode te derrotar, é você mesmo, andando no caminho, se não estiver no pão, se não estiver na água. Serpentes. E eu não preciso fazer uma analogia, que a simbologia da Bíblia trata a serpente como quem? No caminho. E não entenda que essa palavra é uma palavra de exortação para falar que alguns estão errados. Não, isso é uma palavra para despertar, porque o Deus que deu vitória aqui, é o Deus que gera vitória aqui. O Deus que resgata no caminho aqui, é o Deus que resgata no caminho aqui. O pão e a água que foi oferecido lá, é o pão e a água que é oferecida aqui. Mas eles começaram a ser picados por serpentes, no caminho. No caminho, ai, no caminho. E ouviu aqui? Deus enviou serpentes e muitos morreram. Não foram todos, não. Todo mundo no mesmo caminho. Serpente entrando no caminho e mordendo muitos, mas não morde todos, não. A serpente, ela vem no meio do caminho. Mas aquele que é o dono do caminho, pisa nela, na cabeça, com seu calcanhar poderoso. E o povo, então, voltou a reconhecer que estava afastado de Deus, no caminho. E pede a Moisés para orar. Pede ao líder para orar. Valorize o líder que Deus te confiou. Honre o líder que Deus te confiou. Entenda que no caminho você tem que seguir alguém. Não era Moisés que conduzia o povo, era Deus que conduzia Moisés. Não é o Senhor que nos conduz, não é o Senhor que conduz o pastor Fernando. Não é o pastor Fernando que nos conduz, é Deus que conduz o pastor Fernando. E o que Moisés fez? Se vira. Agora é com vocês. Quem mandou no vigiar? Ao mesmo tempo que diz que eles pediram para Moisés orar, diz a palavra que Moisés orou. E Deus o quê? Ouviu. Olha o caminho como é que está. Por culpa de quem? De Deus? Por culpa do caminho? Ou por culpa de quem está andando no caminho? Deus te levanta para ser forte. Vamos parar com esse negócio de ser crente gangorro, uma hora está em cima, outra hora está embaixo, uma hora está em cima, outra hora está embaixo. Vamos parar com esse negócio. Vamos aprender a criar estratégia, com pão e com água. Vamos aprender a renunciar e a dizer não, no caminho, não, não. Eu sou alimentado pelo pão e sou alimentado pela água. Isso é muito forte, porque até mesmo Elias, para ir no caminho, teve que ser alimentado de pão e de água. Por que nós não precisamos? Por que nós não temos que reconhecer isso? Mas aí é que vem o interessante de tudo. Deus vira para Moisés e fala assim: Moisés, levanta uma haste, prega nela uma serpente, e diz para que todos aqueles que foram picados pela serpente, ao olhar para a serpente de bronze no madeiro, será curado. E a palavra diz que todos que olhavam para a serpente de bronze permanecia vivo e não deixavam de serem atacados por ela. Não deixavam de ser, por muitas vezes,
picados por ela. Mas se olhava para o madeiro com a serpente de bronze, permanecia vivo. Espera aí. Agora tem que falar com a gente de forma poderosa. Por que olhar para uma serpente? O que o Senhor quis dizer com isso? O que aquela serpente estava fazendo no madeiro? Que nós sabemos que quem subiu no madeiro foi o Senhor. Só que tem uma diferença. O Senhor subiu no madeiro para vencer a morte, derramar o seu sangue e descer e deixar lá o pecado, deixar lá o inferno, deixar lá a morte. Ele só subiu no madeiro para derrotar Satanás. Ele só subiu no madeiro para vencer os nossos pecados. Ele só subiu no madeiro para derrotar o inferno. Porque a vitória do nosso Deus trino também é trina. No deserto, ele foi tentado e derrotou o pecado. No Getsêmani, ele transpirou sangue e derrotou o inferno. E na cruz, ele derrotou a morte. E o seu sangue precioso nos purificou de todo o pecado. Quando olhamos para a cruz, permanecemos vivos, porque nunca foi lugar para o mestre, foi lugar para subir, para nos dar vitória e para derrotar todo o mal, com o seu sangue precioso. E o mais interessante disso tudo, é que muitos falam que quando o Senhor ia na direção do Calvário, que o inferno comemorava. Jamais! Jamais! Quando o Senhor colocou aquela cruz nas costas, o inferno se calou. O inferno tremeu. O inferno perdeu. Jamais imaginaria um Deus se fazendo homem e morrendo por amor a nós, se humilhando por amor a nós, sendo ferido por amor a nós, sendo traspassado por amor a nós, apanhando por amor a nós, sendo insultado por amor a nós. No meio do caminho ele não vacilou por amor a nós. O inferno se calou, já decretou derrota, e ele subiu, derrotou a morte, ressuscitou, apareceu depois de 3 dias, e eu não sei qual dia foi, mas num desses 3 dias, no caminho da obra que ele estrategou para nos salvar e estarmos aqui nessa alegria toda. Num desses 3 dias, ele foi lá no inferno, porque o pecado ele já tinha derrotado Satanás. E diz a palavra que Satanás ainda se afastou esperando um momento oportuno. Olha aí! Mas ele derrotou o pecado. E Satanás esperou o momento oportuno. E hora nenhuma ele deu brecha para isso. No Getsêmani, ele chegou num nível de estresse profundo, a ponto de transpirar sangue, hemadidrose, transpirou sangue, e falou: Senhor, afasta de mim esse cálice. Ele não estava com medo de nada, ele só não queria a rejeição do Pai. Ele só não queria as costas do Pai para ele, mas ele falou: por amor a eles, eu bebo e bebo até o fim, e derrotou ali o inferno. Mas faltava a morte. A serpente na cruz mostra que o mal é temporário, e o Senhor ressurreto mostra que o nosso Deus é eterno. Derramou o seu sangue, ressuscitou, permanece vivo aquele que mantém no caminho o olhar para a cruz. E eu quero terminar dizendo algo bacana. Alguém tem um molho de chaves aí? Que a minha não vai nem fazer barulho. Alguém tem um molho de chaves que pode me emprestar? Eu fico imaginando
a entrada do Senhor no inferno. Você já parou para pensar nisso? Eu fico imaginando, obrigado, querido, na grandeza de Deus. Ele entra no inferno, como é que estavam Satanás e seus demônios? Não duvide disso. Não duvide disso. Assim eles estavam no inferno. Assim, quando o Senhor foi buscar as chaves do inferno, para deter, além da vida, também a morte, os demônios estavam todos de joelho, de frente ao seu poderio, à sua majestade, ao poder do seu sangue. Mas um barulho fazia lá, nas mãos de Satanás, um barulho fazia, tremendo. Imagina o Senhor em glória, passando no meio dos demônios. Sabe qual foi o último barulho que você ouviu no inferno? Foi esse aqui, ó. Aleluia! Foi o último barulho que se ouviu no inferno, porque no nosso caminho, Ele vai na frente, para nos dar vitória. Não tire os olhos da cruz, não tire os olhos do sangue que está na cruz, porque Ele subiu e venceu. Olha a vitória na cruz, e deixa Ele pisar na cabeça da serpente com o seu calcanhar poderoso. Há poder no sangue de Jesus. Fica de pé no seu lugar. Eu queria convidar o obreiro Valério para poder orar por esse sexto elo da campanha, consagrar a Deus essa vitória que nos é dada, colher os dízimos e as ofertas, e no final, o pastor vai querer falar hoje? Vai encerrar? Não, nós não vamos abrir mão da bênção apostólica do Senhor. Depois de tudo que eu preguei, o Senhor tem que nos abençoar. E o pastor Fernando, olha só o que Deus propôs para mim. O Senhor está com a oportunidade de encerrar o culto. Boa noite, igreja. Paz seja convosco, amém? Você que tem o seu dízimo, a sua oferta, segura aí nas tuas mãos em nome de Jesus. Vamos abençoar o seu dízimo, a sua oferta. Louvado seja Deus. Amém? Erga tuas mãos para cá, em nome de Jesus. Aliás, pode trazer aqui na frente, pode colocar no gasofilato, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Deus santo e poderoso. Pega tuas mãos, vamos abençoar em nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Obrigado, meu Pai, por esse momento, por nos trazermos aqui, para poder ouvir essa santa palavra, Senhor. Obrigado, meu Deus, em nome de Jesus. E obrigado também por nos trazermos aqui, para que nós possamos ofertar, meu Pai, dizimar na Tua casa, em o nome de Jesus. Pedimos ao Senhor, meu Deus e meu Pai, que abençoa a vida, meu Pai, do dizimista fiel e do ofertante fiel. Meu Pai, a Tua palavra disse que nós fazemos isso para que haja mantimento em nossa despensa. E pedimos ao Senhor também, meu Deus e meu Pai, abençoa, Senhor, os nossos empregadores. Meu Pai, aquele que está, meu Pai, desprovido de uma porta de emprego. Meu Deus, o Senhor tem a chave de Davi. A Tua palavra disse que a porta que o Senhor abre, ninguém pode fechar. Então pedimos ao Senhor, abre a porta, Senhor. Abençoa, Senhor. Guarda, Senhor. Proteja a vida do dizimista fiel e do ofertante fiel. Amém e amém, Jesus. Ainda com seus olhos fechados, vamos consagrar o sexto elo da campanha a poder no sangue de Jesus, amém? Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai,
Oh, meu Pai, que palavra, Senhor. Nós precisávamos, ó Pai, de ouvir essa palavra, Senhor. Eis que a tua palavra diz que no teu nome, meu Deus, foi dado todo o poder nos céus e na terra. E nós fazemos menção do teu nome e pedimos ao Senhor, meu Deus e meu Pai, se existe alguém no nosso meio que existe com um tipo de enfermidade, só o Senhor tem poder para curar. Pedimos ao Senhor cura, abençoa, liberta, restaura, Senhor. Levanta, meu Pai, em nome de Jesus. E nós também abençoamos e consagramos agora o 6º elo da campanha. Há poder no sangue de Jesus. Pedimos ao Senhor, abençoa, consagra para o louvor do teu santo e poderoso nome. Amém e amém. Aplauda bem forte o Senhor. Vamos receber o nosso pastor Fernando em nome de Jesus. Deus seja louvado. Maravilha, glória a Deus. Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Senta 2 minutinhos. É muito bom a gente estar sentado e ouvindo as coisas de Deus, irmãos. É muito precioso. Glória a Deus, aleluia. Eu vou aproveitar essa oportunidade aqui, vou ser bem rápido. Apenas amanhã, você que está lá, o seu filho, tal jovem que está conosco, amanhã nós temos um encontro bem bacana aqui da Mocidade Regional. Esse mês agora de setembro, outubro nós começamos a organizar as nossas reuniões dos nossos departamentos, homens, mulheres, jovens, graças a Deus. E amanhã é o encontro regional da juventude, né? Vai ser uma noite muito abençoada, em nome de Jesus. E domingo agora é o domingo de missões. É nesse domingo nós vamos lançar o projeto, ô Jaderson? Ame a sua cidade, ore por ela em outubro? Maravilha. Domingo agora nós lançamos um projeto missionário. Ame a sua cidade, ore por ela. O Jaderson vai estar falando isso de uma forma melhor. Domingo agora nos 3 horários, ok? De manhã 8 horas, de manhã 9h30 às 10h30, 8 às 9, 9h30 às 10h30 e às 5h30, às 6h30 às 7h30. Só no culto de Santa Ceia que a gente abre os 5 horários para a glória de Deus, amém? E eu gostaria de ser bem rapidinho, você que também nos ouve, nós temos agora dia 30 de setembro e dia 1º de outubro, um seminário chamado Seminário Líder 10. Vai ser 2 dias muito especiais para poder nós nos alinharmos em crescimento, edificação, crescimento e multiplicação. Fazemos os nossos cultos familiares. Outro dia eu estava com o Valério numa visita, né, Valério? E um menino de 20 e poucos anos, desabafando da necessidade que ele tinha de estar mais firme na presença de Deus, mais constante na presença de Deus. E às vezes a pessoa que se converte, ela fica assim muito sozinho, né? Alguns rompem, né, sem precisar de ajuda de ninguém, enfim. Mas sempre tem aquele que precisa de uma palavra amiga, porque mora num lugar onde não tem muita estrutura cristã, ou tem muitas outras coisas. Às vezes está numa casa onde não tem muita estrutura cristã, e aí vem o desafio da igreja em poder ajudar essas pessoas no caminho, para que não fiquem presas no caminho, ou não sejam mordidas por uma serpente no caminho. Meu Deus do céu, hein? Está marcado aqui, depois se ler em casa, o que o Espírito Santo não falou, com certeza vai continuar falando, para a glória de Deus, aleluia. Mas enfim, dia 30, quanto que é o seminário? É 0,800, você vai receber uma pasta, nessa pasta vai ter uma apostila, vai ter um caderninho de anotação, aqui isso, Márcio, obrigado, fiz o Márcio dar uma corrida lá embaixo, graças a Deus, você vai receber um marca-página, você vai receber um álcool gel, você vai receber uma máscara, para poder você estar fazendo uma visita. Essa pasta vai conter muitas coisas aqui dentro, e tudo 0,800. Olha que coisa bacana, maravilha, né? Aí você vai orando para Deus abençoar. Diz algumas pessoas que o que é de graça não tem valor. Eu acho que a salvação foi de graça e tem grande valor, né? Então, às vezes é que a gente não sabe. Desculpe, eu acho que o de graça não está quem dá. O de graça está em quem recebe. E quem recebe que valoriza. Ou valoriza ou não valoriza, entendeu? Então está muito mais em valorizar quem recebe do que quem faz. E nós estamos fazendo para a gente fazer uma coisa bem bacana em nome de Jesus, tá bom? Vamos ficar de pé, vamos orar agradecendo a Deus em nome de Jesus. Essa é a nossa, esse é o nosso aviso, a nossa oportunidade, né?
Ah, sim, o culto de casais é no próximo domingo, sábado, obrigado, pastor João, dia 26, sábado, nós temos depois desse período de afastamento, nós temos nosso primeiro encontro de casais agora, dia 26, no nome de Jesus. Põe a mão sobre o seu coração, vamos orar a Deus para que essa semente caia numa terra boa e dê frutos para a glória de Jesus, amém? Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos por estarmos aqui essa noite, te agradecemos, ó Deus, pela ministração, meu Pai, pelo teu Espírito Santo ter ministrado em nós, ó Pai, de uma forma preciosa, nesse sexto elo dessa campanha a poder no sangue de Jesus. Leva-nos em paz, como em paz o Senhor nos trouxe. Leva-nos guardados, como guardado o Senhor nos trouxe. Leva-nos, ó Deus, feliz, ó Pai Todo-Poderoso, e abençoado para a glória do teu nome. Nos dê um final de semana muito precioso, muito maravilhoso, e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão consoladora do Divino Espírito Santo, e seja com todos nós e permaneça para sempre. Amém e amém. Amém? Boa noite, paz seja convosco, Deus abençoe. Até domingo 8 horas, até domingo 9h30, até domingo 6h30 da tarde. Deus abençoe em nome de Jesus.